Minha indicação de livro é Coisa Séria. São 4,8 estrelas entre 1.322 avaliações. As 48 Leis do Poder é o livro que eu indico para você fazer um bom desenvolvimento pessoal na sua vida. Clique no link aqui abaixo. Só que você não imaginaria que eu faria alguma coisa diferente das tuas crenças, seus valores. Nunca, nunca. Entende? Por isso muitos golpes financeiros. A história de um autista adulto, por isso eu digo e repito, né? Diagnóstico na infância é uma coisa, até porque tem a segunda poda neural, nananana. Não é minha área, não falo, humildade, gente, né? Sempre minha bandeira. Mas a história de um adulto é sempre de golpes financeiros, entendeu? Histórias amorosas complicadas, porque ele colocou a vida dele ali, ele acredita naquilo, né? Então, é muito isso, assim, ele não aventa a possibilidade de ter do outro lado alguém que possa fazer diferente daquilo. É complicado. Imagino. Mas no ambiente correto eu não vejo isso como uma coisa necessariamente ruim, sabe? Não é ruim. Não é ruim. Eu brinco que no mundo ideal seria muito bacana, entendeu? Mas o mundo, Muitas vezes ele não é é ideal. tosco, né? E a gente tem que se adaptar a entender que o perverso existe. E lidar com o perverso é muito duro. Quando você diz para um autista, isso é perverso, e você vai aprender a lidar com isso. Muitas vezes é duro. Parece que cai uma bigorna, sabe, na cabeça do autista. Ele fica, Mas por que alguém faria isso? mas por quê? Como eu lido com isso? Muitas vezes, o autista, ele começa um processo de seletividade. É muito duro esse processo. Um processo de seletividade, e, mais uma vez, inerente ao adulto. Ele começa um processo de seletividade até com a família. Porque a família identificou, ao longo de uma vida, uma pessoa que era diferente daquele clã. E aí, como é que ela lidou com ele? Porque não tinha diagnóstico, não tinha explicação, né? Não tinha... vamos compreender, vamos regular, não tinha nada disso. O que faziam? Isolavam. Então, o que existe é uma história de invalidação de anos. Então, quando ele percebe o que está acontecendo, ele começa um processo de seletividade. Ele vai afastando aos poucos e naturalmente, talvez vai ficando um pouco mais sozinho, mais sozinho, mais sozinho. E, de repente, ele acha que ele está sozinho. Mas ele não está sozinho. Ele está fazendo uma seleção do que, enquanto adulto e atípico, ele quer para a vida dele. O que é um direito. Mas é um direito doloroso. Porque às vezes exclui a família inteira. E dói. E é por isso que você precisa estar com uma equipe que entenda o que é isso. A dor de você excluir sua mãe, a dor de você excluir sua família, é muito difícil. É uma dor horrível. A gente está com o dia dos Pais agora chegando. Você já pensou que talvez um autista ele suporte 2 horas no Dia dos Pais? Uma festinha? Alguém vai passar pano? Não. Talvez até, se ele falar, eu sou autista, eu recebi o diagnóstico, a pessoa fale assim, não é autista coisa nenhuma. Passou a vida inteira bem, pô. Essa é a diferença do diagnóstico na infância. E por isso eu digo que o nível 1... Isso é muito duro. É muito duro. É muito duro. É muito. E o nível 1,
que é um nível que vai trabalhar, volta para casa, faz a terapia. Quando ele fala, eu planejei o meu suicídio, tem que ser ouvido. Tem que ser ouvido. E aí, quando dizem, você tem um autismo leve, como é que essa pessoa se sente? Como? É uma invalidação sem fim. Porque a dor dela é enorme. Faz sentido. É grotesca. E pense, ele pode chegar a nível 2, tá? Ele pode chegar a nível 2. E a dor dele não vai diminuir. Entende? A história do nível de suporte é uma história que precisa ser conversada ainda muito, né? Mas a minha compreensão é que é uma história na infância, é uma história na vida adulta, é uma história com as mulheres, muito delicada. Existem sinais de que a pessoa, às vezes, que tá ouvindo, ou alguém próximo que tá ouvindo, pode, talvez, tentar criar uma hipótese ali e buscar ajuda, sabe? Porque se não existem esses padrões ou coisas assim, fica difícil a gente tomar esse primeiro passo, né? Tipo assim, entende o que eu quero dizer? Então, uma coisa que eu vejo, eu não sei se isso é com todos, pelo que você falou, provavelmente não, mas sensibilidade aos estímulos, né? Auditórios, visuais e tudo mais. É uma coisa, né? A pessoa pode, talvez, olha, interessante, vou buscar ajuda. Quais são esses sinais e se é que é válido pensar dessa forma? Se eu pensar em autoidentificação, porque comigo foi muito bizarro, né? Como é que foi a sua história com isso? Olha, bizarra, porque muito tempo de clínica e eu estava atendendo uma paciente e a paciente virou para mim e falou assim, nossa, é muito bom ser atendida por uma médica autista. Aí eu, oi?